Victor, eu tenho 20 anos, sou cineasta aqui da cidade de São Caetano do Sul e produtor cultural. Faço parte do coletivo Chão de Barro e esse aqui é o primeiro episódio do Manual de Curta-Metragem do Diretor Independente. Tudo começa com uma ideia, né? A gente tá lá sentado, tá de boa e do nada você tive uma ideia mirabolante que dá um filme legal. E aí você vai correndo pro PC e vai escrever um roteiro? Não, você não vai fazer isso. Não neste manual. O que você vai fazer é o seguinte, você vai chamar um brother, entendeu? Que tem essa pira também de fazer uns filmes que é bem melhor. E você vai trocar uma ideia com ele, você vai contar a sua ideia pra ele. Por que você vai fazer isso? Porque muitas vezes a gente tem uma ideia, a gente acha que ela é incrível e real, tá ligado? Todo mundo tem, normal. Mas a gente contando ela, a gente vê que ela não é tão boa assim. Ela talvez não seja tão incrível, tão mirabolante quanto a gente pensa. Então você acaba chamando um brother pra trocar uma ideia com você e vocês dois vão lapidando essa ideia até ela se tornar uma coisa bem legal. E o que é maneiro de se chamar um brother é que, cara, vocês vão fazendo um negócio juntos, vai trocando uma ideia, entendeu? Ele vai te mostrar o ponto de vista dele, o que fica legal e você vai ver se você gosta ou não também. A primeira coisa que você vai fazer então, você vai organizar o seu projeto. Eu geralmente utilizo o Google Drive para organizar, mas vocês podem fazer nota livre também pelo grupo de WhatsApp que só tenha você ou você e seu amigo e mandar as coisas lá, que é importante vocês anotarem as ideias que vocês têm, já pensando no barateamento do curta, porque vamos supor que você quer fazer uma cena e você quer colocar um carro muito foda, você colocar, sei lá, uma Ferrari na cena. Cara, não é nem a Ferrari que você tem que pensar. Você tem que pensar, tem que ter carro mesmo? Porque carro gera gasto. Se você tem um brother que tem um carro e topa fazer o negócio, tem que ver se ele topa, por exemplo, você não dá uma grana de gasolina, entendeu? Ou você dá uma ajuda de custo pra ele. Porque, pô, vai rodar alguma cena, entendeu? E, pô, não ficou boa dentro do carro, não ficou do jeito que é pra ficar, vai ter que refazer, tá ligado? Se já tá lá no roteiro que é pra fazer. Então é sempre legal você pensar nesse negócio. Agora, se você tem um carro, ou você tem um brother que topa fazer, e vocês podem chutar à vontade, de boa, o filme é seu, você vai fazer do jeito que você achar melhor, tá ligado? Outra coisa que você vai fazer também é, vamos supor que você teve a ideia de fazer um curta de terror. Meu, você vai buscar referência. Você vai assistir filmes de terror pra caralho, entendeu? Você vai assistir muito filme de terror. Vai assistir filme de terror bom, ruim também, porque não é pra você ver só o que você gosta de fazer nos filmes de terror, mas é o que você não gosta também e o que você não faz de jeito nenhum. Então, isso é um jeito bem legal de você pegar referência. Assiste também, tenta achar no Vimeo, é bom pra encontrar, curta de terror, entendeu? Você acha alguns ruins, entendeu? E é legal você assistir e achar alguns bons também. Então, sempre busca referência pra caramba pra você saber o que você quer e ter umas ideias novas até, né? Então, mas pra que serve essa nota livre que eu falei pra você criar? É pra você anotar as ideias que você vai ter e o que você acha que fica legal. Você anota tudo lá, porque depois na hora de você precisar usar isso pra escrever, fica muito mais fácil você buscar lá as ideias que você teve pra formar as cenas, entendeu? Ver onde você vai encaixar, ver o que não encaixa. Então assim, vai lá, vai sempre anotando as ideias que você tem, entendeu? Muito importante isso. Muito importante. Conflito, né? O que são esses conflitos? Os conflitos são as situações que você vai criar na sua história para que elas deem seguimento e significado para sua narrativa. A gente pode lidar com dois tipos de conflitos. Os conflitos internos são os conflitos gerados a partir das escolhas morais das personagens, enquanto os externos são do cenário em que ela está inserida ali. A gente pode usar como, por exemplo, o Capitão Nascimento. Capitão Nascimento ele tem um conflito interno do quê? Ele é um policial do BOP, que é uma força de elite da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, e ele tá sempre lidando em situações de risco, com tiroteio, esse tipo de coisa. Porém, ao mesmo tempo, o filho dele tá pra nascer e ele vai ser pai, tá ligado? E então esse é um conflito interno do Nascimento que a gente vê muito no Tropa de Elite 1. Agora, um conflito externo também que a gente pode usar o Tropa seria numa das cenas que vai ter uma operação e eles acabam encontrando ali um pessoal que tava com uma carga de droga. É tu, rapaz! 04, 04! 04 pra delegacia! Leva pra delegacia com a carga. Eu sou a vagabundo. Calma, capitão. Merda não, porra! Calma, capitão. Vaza! Vaza, moleque! Vaza! Vaza! E aquela cena ela mostra um conflito externo ali tão forte que os próprios policiais do BOP que estão ali com ele, que mostra durante o filme que eles estão acostumados com esse negócio de tortura, eles falam, calma, capitão, eles ficam meio assustados assim com a reação dele também. Então, como o próprio nome diz, o personagem é quem vai compor ali a sua história, né? Quem vai estar participando dela. Só um adendo que numa cena em que você tem um bar, por exemplo, e você vai
você precisa de gente pra ficar de fundo, isso aí é figurante, não é personagem. O personagem ele tem que ter uma relevância ali, ele tem que ter um porquê ele está ali. Por exemplo, o personagem e o conflito, como eu citei agora há pouco, eles andam em conjunto. Um personagem que não tem um conflito, ele não lida, mesmo que seja um conflito estéril, ele não tem uma situação assim, acaba se tornando um personagem chato. Por exemplo, muitas vezes você pode querer colocar um personagem ali pra ser engraçado e ele só tá lá isso. Ele não tem um conflito, não tem nada. Acaba virando um Jar Jar Binks, por exemplo, do Star Wars, que é um personagem chato pra caramba, entendeu? Ele não tem um conflito relevante ali no negócio, você só torce pra alguém esfaquear ele com o sabre de luz toda hora, né? No livro A Jornada do Escritor, o Christopher Vogler ele destrincha isso e mostra a jornada do herói pra gente. E tem muitos filmes que utilizam, por exemplo, da jornada de herói para, por exemplo, a criação de personagens. Por exemplo, até já puxando ali a sardinha do Star Wars. O herói, né, que é o cara que quer salvar o dia a qualquer custo, que seria o Luke Skywalker. A gente tem o mestre, né, que é quem guia esse herói e quem mostra a parte desse mundo que ele não conhece pra ele, que a gente pode encarar ali como sendo o Obi-Wan Kenobi e também o Yoda. E a gente tem o Sombra, né, que é assim, ele é responsável pelas maiores dificuldades assim que esse herói encontra na jornada dele, que seria então no caso representado aí pelo Darth Vader. Então, agora que você tem a sua história basicamente pronta na sua cabeça, você vai ter que começar a escrever, mas você não vai direto pro roteiro. Então, primeira coisa que você vai ter que fazer, você vai escrever um logline dessa ideia. O que é o logline? Ele é basicamente a premissa do seu curta, a premissa do seu filme. E o logline ele tem geralmente uma linha e meia no máximo, você não passa disso. É tipo a premissa do negócio. A gente tem a sinopse, que é você contar a sua história de uma forma corrida, de uma forma bem resumida. Só pra ambientar você um pouco, muita gente confunde a sinopse do roteiro com uma sinopse literária, né? Porque a sinopse dos livros, eles não contam o plot, eles não contam o final do livro pra você. Mas a sinopse do roteiro você conta ali, você vai contar o conflito principal e a resolução que ele toma. E por que isso é importante? Fica a dica pra você. Porque se você está fazendo algum projeto para edital, se vai ter algum patrocinador, esse cara vai querer saber como que acaba a sua história. Tipo, você não pode esconder isso dele, entendeu? Ele tem que saber aquilo para querer colocar grana para você. E aí a gente vai pro terceiro, que é o argumento. O argumento é você se aprofundar na sua história, entendeu? É você contar ela toda, todos os conflitos, todas as resoluções que eles têm, personagem, plot, é o clímax do negócio. E vale lembrar que cada página de argumento geralmente ele equivale a 10 páginas de roteiro, mais ou menos isso. Então você já vai pensando também no tempo do negócio, porque assim, eu já cometi erro com tempo de curta porque eu não fui atrás, então complicado. Na faculdade eu tive um trabalho que eu tinha que escrever um curta, o professor só chegou e falou, escreve um curta aí, você tinha que pegar e alguém escrevia o início de uma história e você tinha que terminar ela, só que era pra fazer um curta com isso. E eu, sem noção nenhuma, peguei e falei... Nossa, a ideia é mirabolante que eu não conversei com ninguém, né? Talvez se eu tivesse conversado com um amigo, ele tinha me avisado, né? Pra não fazer isso. Acabou que eu tava na página 18, eu tava no ato 1 ainda, e eu tinha que entregar o bagulho, né? E tipo assim, eu falei, meu... Só que tá com 18 páginas, tá ligado? Tipo, tá com 18 minutos e eu não saí aqui da introdução. Enfim, não dá certo e eu não recomendo você fazer isso. Então, sempre fica de olho no tempo e no que você tá escrevendo, tá ligado? Até pela questão de você, por exemplo, querer encurtar as diárias, né? Que mais diárias, você tem que ir mais dias lá e mais dias que talvez você tenha algum trampo que você pudesse estar fazendo no dia, talvez algum parceiro seu que vai fazer o áudio, a direção de fotografia para você, ele não pode ir porque ele vai ter um trabalho. Acontece muito isso na guerrilha, entendeu? E a culpa é só sua por não planejar. Então, existem estruturas de roteiro. E uma bem clássica que a gente encontra é o paradigma do roteiro, né, do Sid Field. E ele consiste em 3 atos, né? Você escrever o seu roteiro ali e separar eles em 3 atos. O primeiro ato tendo, em média, de 25% do seu filme. Nesse primeiro ato você vai apresentar o personagem, vai apresentar quando se passa a história, onde se passa a história, o mundo em si, né? E nesse ato 1 você apresenta também o conflito. Você tem o ato 2, que ele vai basicamente representar 50% do seu filme, e ele vai desenvolver todos os conflitos que você apresentou no ato 1. E aí você tem o ato 3, que ele é a finalização do seu filme e representa os restos dos 25% dele. Nele você vai ter a resolução dos conflitos, e você encontra também o clímax presente nele. E o plot, né, que você geralmente encontra ele nesse modelo de roteiro, presente ali no final do ato 1 e no ato 2.
que ele é o ponto de virada da narrativa, ele que leva a sua história para outro caminho. O Dan Harmon, que é o criador do Rick and Morty de Community, ele tem um método para você fazer uma estruturação de cenas. Esse método se chama o ciclo da narrativa, né? A gente traduziu para isso. Esse modelo defende que a essência da narrativa ela é dividida em 8 pedaços, dividida em 3 partes. Então, a primeira parte, ordem. Você encontra nessa estruturação o você, que é o protagonista, ele está na zona de conforto. Precisa, mas ele quer alguma coisa. Ir, se depara com uma situação atípica. E aí a gente entra na segunda parte, que é o caos. Procurar, ele se adapta àquela situação atípica. Encontrar, ele consegue o que ele quer. Pegar, ele paga um alto preço por isso. E aí a gente vai para a terceira parte, que a gente volta para a ordem. Que retornar, o protagonista ele retorna para a zona de conforto dele. E mudança, que há uma mudança então. Então, e aí fazendo até um link com o paradigma do roteiro, nessa divisória de estruturação aí feita pelo Dan Harmon, a primeira parte seria o ato 1, a segunda parte o ato 2, que é quando você tem aquele 50%, que é o desenrolar da sua trama, e a terceira parte seria o retorno à zona de conforto, o ato 3, onde você resolveu todos os conflitos do seu filme. Então, agora que você já tem tipo a estrutura de cena que você quer, você já tem a estrutura do seu roteiro, é hora de começar a escrever. Aí depende de como você acha melhor escrever. Tem gente que gosta de escrever no caderno, tem gente que gosta de usar o Word, usa o Documents do Google Drive. Mas eu prefiro usar um software, é o Kit Scenery. Ele é gratuito, é muito fácil de mexer e ele já vem na formatação certinha. E nele você pode estar contando lá que está certo o tempo dele, porque cada página de roteiro equivale a mais ou menos 1 minuto de filmagem. Então é sempre legal, como eu já tinha citado antes, a gente manter essa questão do tempo para você não se dar mal. Então, o roteiro a gente já sabe que ele é composto pelas cenas, né? É o que acontece no seu filme. E para começar, você coloca primeiro o número da cena, no nosso caso aí, como está começando a cena 1, o local onde ela ocorre e o período do dia. Eu costumo trabalhar geralmente só com dia, entardecer e noite. Embaixo da cena você vai escrever o local onde ela se passa, as personagens que estão presentes e as ações. Você escreve falando de maneira direta, só o que o espectador vê. Ele não consegue enxergar felicidade, raiva ou tristeza, mas ele consegue enxergar ações que demonstram que a personagem tá com raiva, que ela tá triste ou que ela tá feliz. Então, ao invés de você colocar, sei lá, um exemplo, Ana está triste, você fala, sei lá, Ana está chorando, Ana chora, tá ligado? E procura escrever sempre no presente, evitando gerúndios, né? O nome da personagem em letra maiúscula. E abaixo você coloca as falas em si. Todas elas têm que estar centralizadas e da exata maneira que a personagem está falando. Então, se é um personagem que fala de uma maneira formal, você escreve exatamente o que ele fala ali de modo formal. Se é um personagem que fala com uma linguagem mais popular, então você coloca gírias ali, sem problema. Isso aí são as falas e é importante você definir bem isso aí do jeito que você quer. Então, esse aqui foi o primeiro episódio, né, do Manual do Curta-Metragem do Diretor Independente. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado aí. Acompanhe a gente pelas mídias sociais aí do Coletivo Chão de Barro. E é isso.